Turma do oitavo período, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos atos administrativos. Essa é uma matéria daquela que você tem que guardar no coração. Todos os concursos públicos exploram a exaustão este tema. E para você ficar bem tranquilo, tá aqui todo o passo a passo do que precisamos saber sobre o quê? Sobre classificações dos atos administrativos. Se você lembrar bem, na última aula nós trabalhamos com a diferença do que são atos unilaterais e atos bilaterais. Logo em seguida, iniciamos a discussão sobre ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário. E paramos exatamente nesse ponto para quê? Para que possamos retomar essa discussão e aprofundar esta classificação. Esta é a classificação São Paulina, ou seja, é a classificação que mais cai em concurso público. Então, lembra que eu te pedi? Deixa o símbolo do São Paulo aqui do lado para você lembrar sempre do que esta é a principal classificação sobre atos administrativos. É a classificação mais explorada no direito público. Lembrando que ato é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública regida pelo seu regime jurídico de direito público. Ou seja, a administração pública vai trabalhar com ato discricionário e ato vinculado o tempo todo. Daí a importância do estudo com detalhes dessa classificação. A minha sugestão para você é que anote essa matéria, escreva uma vez, não deixe de entender o quê? Tudo sobre a distinção ato administrativo discricionário e ato administrativo vinculado. Recebi uma mensagem do Rick que falava assim: achei legal que a morada da discricionariedade é aonde? Lembra? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A morada da discricionariedade é no motivo e no objeto. Isso nos faz lembrar do finalzinho da última aula. Acompanhe comigo, onde eu deixo claro qual é a principal diferença entre um ato vinculado para um ato discricionário feito pela administração pública. Então, atos unilaterais, pode passar o risquinho. Agora vamos falar mais sobre atos vinculados e atos discricionários. Acompanhe comigo no slide. Primeiro falamos do unilateral, bilateral e agora sim, falamos do ato vinculado e do ato discricionário. Lembrando que a grande distinção entre eles reside no quê? No mérito administrativo. Mérito administrativo é quando estamos falando do motivo e do objeto. Então note, existe vinculação à legalidade. Existe vinculação à legalidade no discricionário também. Qual é a diferença? A diferença é a presença do mérito administrativo. O que faremos agora? Vamos trabalhar com detalhes. Primeiro que ato administrativo vinculado e depois ato administrativo discricionário. E trabalharemos com a principal pergunta: se existe limite ao ato discricionário ou mesmo a situação da judicialização e esses atos discricionários e vinculados da administração pública. Então, a matéria nova começa exatamente agora. Então, muita atenção. Vamos lá para o primeiro slide. Tudo que você precisa saber sobre os atos discricionários e vinculados estão aqui. Note comigo. Existem menos elementos do ato vinculado do que iremos tratar no ato discricionário. Então vamos por partes. O que seria um ato administrativo vinculado? É aquele ato onde não existe margem de escolha da administração pública. Falando de forma técnica, todos os seus elementos estão determinados na legislação. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Todos esses elementos estão detalhados, previstos aonde? Na lei. A administração pública faz aqui o que seu nome diz, apenas executa o que está previsto na lei. Por isso que a administração pública muitas vezes é confundido com o próprio poder executivo, porque ele executa o que está previsto na lei. Aqui não tem escolha, aqui não tem margem para discricionariedade. Por isso dizemos que se trata de um ato vinculado. Como funciona essa situação? Olha, tudo está previsto na lei. Então, você vai lembrar, não existe essa ideia de como e se vai fazer. Não dá para falar em juízo de conveniência e oportunidade.
Uma vez cumpridos os requisitos, a administração pública é obrigada a realizar aquele ato. E como esse ato deve ser feito? Exatamente como está previsto na lei. Por isso é interessantíssimo você parar e visualizar. Acompanhe comigo. Não existe essa ideia de se o ato será realizado e como o ato será realizado, porque tudo isso já está mapeado, previsto, determinado em lei. Espero que isso fique muito claro na sua cabeça, pois agora você vai entender a estrutura de um ato vinculado. Olha só, toda norma é uma hipótese de acontecer, por isso nós chamamos na teoria do direito de uma hipótese de incidência. E o ato vinculado possui uma estrutura muito simples, pois traz uma hipótese de incidência com apenas uma consequência jurídica. Exemplo, se você faz isso, acontece isso. Então, se isso acontecer, a administração pública é obrigada a fornecer esse ato. Hipótese de incidência com uma única consequência jurídica. Não existe aqui escolha para a administração pública. Olha que exemplo fácil. O servidor público que trabalha durante um ano preenche o requisito do período aquisitivo de suas férias. Logo, o servidor público trabalhou um ano, consequentemente ele entra de férias, hipótese de incidência e uma única consequência jurídica. Note que a administração pública não pode escolher se aquele servidor público irá ou não irá entrar de férias. Obrigatoriamente, ele tem que sair de férias, ele tem esse direito a gozar de suas férias. Por quê? Existiu uma hipótese de incidência com uma única consequência jurídica. Note que diferente, de forma diversa dos atos discricionários, uma vez não respeitado um ato vinculado, você pode ajuizar uma ação questionando o quê? Pedindo o quê? A realização desse ato. No momento em que o Poder Judiciário determina o cumprimento desse ato, ele não está quebrando a tripartição de poderes. Ele não viola a harmonia existente entre os três poderes, pois ele está apenas fazendo cumprir o que está determinado na lei. Daqui a pouco, na hora que você for estudar ato administrativo discricionário, lembre sempre do Michel Teló, pois a pegada será diferente. Ato discricionário trabalha com uma outra lógica, então seu pedido no judiciário será diverso. Aqui você vai ao judiciário para conseguir o que você quer, e o judiciário pode entregar isso sem estar quebrando a ideia de tripartição de poderes e mantendo a harmonia que deve existir entre os três poderes da República. Então note, mais uma vez, uma hipótese de incidência para uma consequência jurídica. É uma estrutura muito simples. É como se tudo já estivesse previsto na lei. Tudo está mapeado na norma do direito administrativo. Então, estes são os atos administrativos. Muita gente me pergunta, Rafael, você poderia me dar mais um exemplo de ato vinculado? Com muita tranquilidade. Imagina o seguinte, você quer construir uma casa e para isso você precisa de uma autorização do poder público, chamada de licença. Então note o seguinte, a administração pública vai exigir alguns requisitos. Se você cumprir esses requisitos, você tem direito a construir, ou seja, você terá direito a receber esta licença. Não se trata de um ato de escolha. Imagina, por exemplo, que estamos diante da Cristiane e da Viviane. As duas apresentaram os requisitos. Então, se é um ato vinculado, as duas terão direito a receber a licença. Não existe escolha da administração pública aqui. A margem de discricionariedade é inexistente. Lembrando, todos os elementos deste ato administrativo estão previstos aonde? Em lei. Se a pessoa cumprir os requisitos, obrigatoriamente a administração pública tem que conceder. Não entra num juízo de conveniência e oportunidade da administração pública em conceder ou não conceder aquela licença. E uma vez não recebida essa licença, é muito fácil. Você ajuiza uma ação com que pedido? Que o judiciário te dê essa licença, sem, mais uma vez lembrar, sem quebrar a harmonia entre os poderes, sem quebrar a tripartição entre os poderes. Então, estas são as principais características do ato administrativo vinculado.
Passamos, então, a estudar os atos administrativos discricionários, com todas as suas características. Dê uma olhada no slide comigo. Vamos lá? Atos administrativos, agora os discricionários. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, já vista na aula passada, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário se submetem a uma ideia de legalidade. Então, olha só, é uma escolha sim, porém é uma escolha dentro dos limites da lei. A administração pública jamais pode quebrar a ideia de legalidade. Não é à toa que o primeiro princípio previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal é de legalidade. Lembrando que os 5 princípios ali previstos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E começa falando o quê? Legalidade, ou seja, toda a administração pública está vinculado a essa ideia, não fazendo diferença se for um ato vinculado ou se for um ato discricionário, pois ambos estão sob a égide da legalidade. Todos estão submetidos a essa ideia de controle por meio da lei. É importantíssimo que isso fique claro para vocês. Então, voltem aqui comigo. Ato discricionário é uma escolha, sim, por isso que chama discricionário, mas é uma escolha permitida pela própria lei. Então, olha que pergunta fácil. Quem determina se um ato é vinculado ou se ele é discricionário? A própria lei. Já dizia para vocês há muito tempo, administrar é aplicar a lei de ofício. E quando eu aplico a lei de ofício, essa lei pode ser aplicada de forma vinculada ou de forma discricionária, mas isso depende da própria legislação. Nunca será uma opção da administração pública escolher se ela está diante de um ato vinculado ou de um ato discricionário. Essa escolha não é da própria administração pública. Essa escolha é da legislação. Uma vez a legislação dizendo para a administração pública você está diante de um ato discricionário, a administração pública pode escolher. Mas lembrando, essa escolha será dentre as hipóteses determinadas pela lei. Então, é escolha dentro da ideia de legalidade. Confira mais uma vez no slide. Escolha dentro dos limites da lei. E quando a lei dá opções, preste muita atenção nisso. Quando a lei dá opções, que tipos de opções? Entre quando fazer ou como fazer. Note que no slide passado eu disse, não existe a ideia de ser e como. Aqui eu estou dizendo que existe. Quando e como. Ó, mérito administrativo significa um juízo de conveniência e oportunidade. A administração pública irá escolher, quando recebe da lei essa possibilidade, quando é conveniente, quando é oportuno realizar. E essa escolha cabe a quem? A própria administração pública. E aqui mora uma das principais questões do direito administrativo. Se você, administrado, estiver diante de um ato discricionário, preste muita atenção nisso, e este ato ficar lá inerte por parte da administração pública, o que você pede no Poder Judiciário? Você pede para que o Judiciário mande a administração pública escolher, pois o Judiciário não pode escolher no lugar da administração pública. Em outras palavras, o Poder Judiciário não pode substituir a administração pública no que diz respeito ao juízo de conveniência e oportunidade, pois isso é típico do ato administrativo discricionário, que cabe a quem fazer? A própria administração pública. Os outros elementos que são vinculados, como competência, forma, finalidade, e até mesmo a análise da proporcionalidade que iremos ver a seguir, estes sim podem ser controlados pelo Poder Judiciário. Mas lembre, a essência do mérito administrativo deve ficar a cargo de quem? De quem foi eleito para realizar isso, ou seja, a cargo da administração pública. Então, note bem, escolha, mas uma escolha dentro dos limites da lei. Para ficar fácil você entender essa situação, basta você parar a aula agora e abrir no seu artigo 127 da Lei 8.112 de 90, que regula todo o trato com o servidor público federal.
No artigo 127, temos as sanções para o servidor público. Então, se um servidor público comete um ato de ilegalidade, ele será submetido às sanções. E note comigo, a lei, o artigo 127, vai dizer o seguinte: existe uma hipótese de incidência. Ó, fazer uma falta funcional, violar a lei. E para isso teremos consequências jurídicas diversas, como por exemplo, advertência, multa, suspensão e demissão. Note que para uma hipótese de incidência, realizar uma falta funcional, você terá várias consequências previstas aonde? Na lei. Só que quem terá o direito de fazer essa escolha? A própria administração pública. Então, note a diferença. No ato vinculado, a técnica é uma hipótese de incidência para uma única consequência jurídica. Aqui é diferente. Nós temos uma hipótese de incidência, mas com consequências jurídicas diversas. E quem vai escolher qual é a consequência jurídica que casa com essa hipótese de incidência? A própria administração pública. Mas note, cometeu falta funcional, o chefe hierárquico tem que aplicar uma sanção. É isso que a lei determina. Quais são essas sanções, por exemplo? Advertência, multa, suspensão e demissão. Então, uma hipótese de incidência pode gerar o quê? Consequências jurídicas diferentes. Só que estas consequências jurídicas estão previstas na lei. Jamais eu poderia, por exemplo, colocar um servidor público que comete uma falta funcional no cantinho do castigo, pois isso não está presente na Lei 8.112. Então, note, a discricionariedade, a margem de escolha, o juízo de conveniência e oportunidade é dentro dos limites da lei, nunca extrapolando a ideia de legalidade. Se você fizer isso, você está rompendo. Se você colocar uma sanção que não está prevista na lei, você está rompendo com a principal ideia do direito administrativo, que é aplicar a lei de ofício, ser controlado pela ideia de legalidade. Então, note, uma das técnicas de conferir escolha para a administração pública é quando o legislador determina uma hipótese de incidência para mais de uma consequência jurídica. Faça o teste. Abra seu vadimeco, vá até a Lei 8.112 e abra no artigo 127. Lá você vai perceber as diversas sanções determinadas, ou seja, são várias consequências jurídicas onde a administração pública pode optar, escolher dentre essas hipóteses previstas na lei. Então, artigo 127 é muito bom para você memorizar o que é um ato administrativo discricionário. No entanto, atos administrativos discricionários podem ser realizados diante de outra técnica legislativa. Essa técnica é simples. Hipótese de incidência, uma hipótese de incidência com mais de uma consequência jurídica. Outra forma de transferir escolha, de transferir possibilidade de escolha para a administração pública são os famosos conceitos jurídicos indeterminados. É o CJI. O que é um conceito jurídico indeterminado? É o que nós chamamos de um conceito aberto. César Roberto Bittencourt, no direito penal, quando vai tratar de normas penais em branco, diz o seguinte, que são corpos errantes em busca de sua alma. Dá para você fazer um paralelo. O que seria um conceito jurídico indeterminado? Imagine só, é algo que está previsto na lei, mas precisa ser preenchido pela administração pública, ou seja, um corpo errante em busca de sua alma. Olha como é poético essa ideia. Se você não gosta muito de poesia e já está reclamando comigo, Rafael, seja direto, me fala logo o que é um conceito jurídico indeterminado. Vou te dar um exemplo. Se você parar a aula aqui e abrir no artigo 132 da Lei 8.112, você vai ver que é proibido a conduta escandalosa por parte do servidor público. E aí eu te pergunto, o que seria uma conduta escandalosa? Conduta escandalosa vai precisar do quê? De uma interpretação por parte da administração pública. E note
que isso vai variar de caso para caso. Imagine que você é um servidor público do Rio de Janeiro. Está a mais de 40 graus nesse dia e você vai trabalhar na repartição pública com short. Um short que passa do joelho, quase chega na canela. Talvez, nessa situação, isso jamais possa ser caracterizado como uma conduta escandalosa. Agora, se você trabalha, por exemplo, numa cidade muito fria e você utiliza um short que talvez fique a 2 dedos abaixo da cintura, talvez nessa situação, que é diversa da outra, possa ser caracterizado o uso de short como uma conduta escandalosa. Note como isso depende do quê? Da interpretação da administração pública. Olha o nome, é um conceito jurídico indeterminado, que precisa ser determinado pela administração pública caso a caso. Olha, no direito penal, isso é estudado a exaustão. As pessoas sempre vão dizer, não se pode criar um tipo penal, ou seja, um crime penal, por meio de conceitos jurídicos indeterminado, pois as pessoas têm que ter noção qual é o crime antes do seu cometimento. Mas aqui, como estamos trabalhando com a administração pública, eu não sei o que vai acontecer no dia a dia. Então eu dou um arsenal de uso para que a administração pública possa concretizar o interesse público. Por isso, interessante trabalhar com diversos conceitos jurídicos indeterminados dentro do direito público. Então, conduta escandalosa é sim um exemplo de conceito jurídico indeterminado, que tem que ser determinado por quem? Pela administração pública. Ela irá dizer o que é conveniente e oportuno em relação à conduta escandalosa. Por isso estamos falando exatamente do mérito administrativo. Então, o que coloquei para vocês? De forma bem tranquila. Com o artigo 127, uma hipótese de incidência e diversas consequências jurídicas. No artigo 132, nós temos uma forma diferente de transmitir discricionariedade, que é por meio de um conceito jurídico indeterminado. Para fechar esse pedacinho da nossa aula, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte: existe limite dos atos discricionários, mas com toda certeza. Ato discricionário jamais pode extrapolar o quê? O que a lei está determinando. Olha que exemplo fácil. Vamos pegar o mesmo artigo 127. Imagina que tem uma hipótese de incidência com 4 consequências jurídicas. Só que aí a pessoa vem e quer dar uma sanção que não está prevista na lei. Pode isso? Jamais. Nesse caso, você estaria extrapolando a ideia de legalidade. Então, peraí. Qual é o limite do ato discricionário? Qual é o limite da escolha? O limite da escolha é a própria legalidade. Fique claro isso na sua cabeça. Por fim, existe mais um limite que você jamais poderá esquecer. Olha, a partir de 1988, com a ideia de neoconstitucionalismo, os princípios ganham eficácia. E um grande princípio, também chamado de meta-princípio, por exemplo, por Humberto Ávila, é a ideia de proporcionalidade. É uma ideia de que a medida da administração pública deve estar ligado ao fato. No alemão, existe uma ideia de proibição de excesso e proibição de insuficiência. O que significa isso? Uma proibição de excesso e uma proibição de insuficiência. Um ponto ótimo de funcionamento. Então, a administração pública, mesmo quando faz uma escolha, ela tem que ser proporcional. Eu sempre gosto de contar essa história, pois é real. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, teve um servidor público que foi trabalhar com a camisa do Botafogo. Quando o Botafogo foi campeão estadual em cima do Flamengo, numa decisão por pênalti. O que aconteceu? O chefe da repartição pública, que era flamenguista, revoltado com o seu subordinado, tendo trabalhar com a camisa do Botafogo, aplicou a sanção de suspensão. E diferentemente de vocês que ficavam felizes quando eram suspensos no colégio, que iam para casa e não tinha uma consequência drástica, o servidor público que recebe a suspensão, os dias não trabalhados são descontados da sua remuneração.
Poxa, claro que a pessoa não gostou. Mas vamos pensar esse caso. A pessoa foi com a camisa do Botafogo e recebeu uma suspensão. O que ele alegou? Que faltou proporcionalidade. Claro que a sua indumentária, que o seu vestimento, não estava consentâneo com os bons costumes da administração pública. Não é uma roupa adequada, time de futebol, para atender os administrados. Porém, uma única vez tendo feito isso, talvez a conduta correta do chefe hierárquico era realizar uma advertência e não uma suspensão, que é uma sanção mais dura. Então, neste caso, o judiciário conserta, não invadindo a ideia de juízo de conveniência e oportunidade, não invadindo o mérito, mas controlando a proporcionalidade, controlando a medida, a dose de escolha que a administração pública apresenta. Então, temos que tomar muito cuidado com essa pergunta. Existe limite para os atos discricionários? Com toda certeza. E os limites são a lei e a ideia de proporcionalidade. Por fim, para acabar esse pedacinho da aula, eu gostaria que ficasse claro isso. Qual é a diferença da judicialização, olha, para o controle que o judiciário pode fazer? É só você pensar no seguinte: judicialização é quando o poder judiciário assume funções de outros poderes. Agora, quando o judiciário controla, por exemplo, aspectos legais ou mesmo o aspecto da proporcionalidade, ele está atuando dentro da determinação constitucional para esse poder, que é o exercício da jurisdição, que é o controle da legalidade. Ele não está substituindo o poder executivo. No entanto, é um problema comum nos municípios quando o poder judiciário quer tomar as funções do próprio poder executivo. É quando ele entra no mérito do ato administrativo e diz que a escolha tomada pela administração pública não é boa. Imagine um exemplo. Existe uma verba pública e a administração pública determina a construção de uma escola. E o judiciário fala que não, que o dinheiro não foi bem empregado ali, que deveria ter sido feito um asilo. Note que essa escolha entre asilo e escola está dentro do mérito administrativo. O que a administração pública pode escolher e não o poder judiciário. Se o judiciário faz essa escolha, estamos diante de um fenômeno chamado judicialização, que é o agigantamento do poder judiciário em detrimento de um dos poderes da República. Note que essa situação é diversa de quando o Poder Judiciário faz um controle de legalidade do ato administrativo, ou mesmo de um controle de proporcionalidade. Se você tiver entendido estas distinções, lembrar bem da diferença principal entre ato discricionário e ato vinculado e estas características, você está pronto para passar de fase. Vamos então, no próximo bloco, a tratar da próxima classificação de ato administrativo. Estou aqui esperando por vocês. Até daqui a pouco.